Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse curso de introdução ao plano espiritual. Mas como é isso? Bem, meu nome é Marcos Jesus, eu ensino o curso de espiritualidade chamado a Filosofia Tântrica. Eu sou um pioneiro em ensinar o Tantra sem envolver nudez ou sexualidade. Todas as terapias, de certa maneira, elas levam a um desenvolvimento da espiritualidade, além do equilíbrio energético. Qualquer terapia, como o reiki, massagem, apometria, auriculoterapia, teta healing, barras de axis, acupuntura, todas as terapias de uma maneira geral, né? Então eu ensino o caminho da elevação da espiritualidade, digamos assim, através das terapias, tá? É um curso muito importante, principalmente para terapeutas, psicólogos e também para aquelas pessoas que estão sendo chamadas para uma busca, para uma elevação da espiritualidade. Existe um chamado, independente da profissão, independente do que faz, e a pessoa não consegue identificar sozinha o que é esse chamado, qual é o caminho, para onde tem que ir. O que eu ensino basicamente é os 3 níveis de desenvolvimento da espiritualidade. O primeiro nível é a tomada de consciência, onde entram as terapias do primeiro nível, que é as terapias que promovem o resgate do equilíbrio energético, que eu citei aqui, né? Reiki, massagem, auriculoterapia, acupuntura, teta healing, barras de axis e por aí vai. Qual é o propósito? Resgatar o equilíbrio energético, tá? No segundo nível de desenvolvimento da espiritualidade, nós temos a expansão da consciência. Daí já não estamos mais trabalhando o resgate do equilíbrio energético, mas sim a interiorização da pessoa. A interiorização ela é uma coisa difícil, ela não é uma coisa tão fácil. Se você pegar uma pessoa, por exemplo, que está com desequilíbrio energético e você colocar essa pessoa para meditar, essa pessoa vai ter uma dificuldade imensa, né, na meditação. Minha mente é muito acelerada, eu não consigo. Ou uma pessoa que ela tem assim, muito desequilíbrio, muitos problemas, muitos traumas, e você tenta tratar ela com a hipnose. É uma dificuldade muito grande. Ela acaba, entre aspas, aqui apanhando muito, né? E não consegue encontrar o caminho. No segundo nível de desenvolvimento da espiritualidade, nós temos a expansão da consciência. É onde a gente ensina a pessoa a interiorizar. Terapias como o curso, a Filosofia Tântrica, faz a introdução do segundo nível de desenvolvimento da espiritualidade, que é a expansão da consciência. Eu explico muitas coisas sobre o primeiro nível, a tomada de consciência, e também o terceiro nível, que é a supraconsciência. Quem está nesse segundo nível de desenvolvimento de espiritualidade? Quais terapias que promovem a expansão da consciência? Vamos lá. Eu já falei a meditação, a yoga, a hipnose, a hipnoterapia, as terapias tântricas de uma maneira geral, a apometria, as terapias tântricas, massagem tântrica, meditação ativa ou vibracional, as dinâmicas do Tantra e as vivências também. O renascimento pode estar no segundo nível e também no terceiro nível. Eu estou classificando o renascimento no terceiro nível de desenvolvimento da espiritualidade. Você veja, existe uma crescente para que a pessoa alcance esse desenvolvimento, né? Não é simplesmente chegar numa determinada terapia. O propósito desse curso de introdução ao plano espiritual, introdução ao acesso ao plano espiritual, é justamente mostrar assim, existe um caminho lógico. Qual é a grande crítica que eu coloco para o sistema? Terapeutas acabam tendo um chamado e só tem disponível os cursos que ensinam ferramentas. As ferramentas são importantes, com certeza são. É importante ter um título de massoterapeuta, de teta healing, de axis, o certificado ali que você é habilitado para trabalhar, você conhece a ferramenta, você conhece a técnica. Mas veja, a maioria das pessoas que procura esses atendimentos, elas estão passando por um problema de ordem energético e espiritual. Então, o terapeuta precisa ter um acesso ao plano espiritual, precisa conhecer um pouco mais a fundo o plano espiritual. E é exatamente essa a proposta que eu trago, né? Eu não ensino uma ferramenta, eu ensino a espiritualidade, algumas coisas do plano espiritual, como é que você vai fazer para acessar o plano espiritual, e o caminho que você vai ter que percorrer, de repente, caso você queira aprofundar, caso você tenha um chamado mais forte. Tem algumas pessoas que têm um chamado muito mais forte. Espiritualidade, o que é? A espiritualidade é a aproximação da matéria, a parte mental, a parte racional aqui, do espírito que nos habita. Nós possuímos, nós levamos junto com a gente aqui, um grande Deus e uma grande deusa. A espiritualidade é justamente o acesso, a conexão com esse grande Deus. E quando a gente começa a intuir, né, é diferente do pensar, é diferente de algo racional. Daí, quando a gente começa a se conectar com o grande Deus, elevar a espiritualidade, a gente começa a receber umas informações diferentes, compreender
como a espiritualidade nos acessa constantemente. E daí a gente só vai seguindo. O curso tem o objetivo também de mostrar para você como a espiritualidade te acessa constantemente. Às vezes alguém te chamou, te pediu um favor, te pediu algo, né? Às vezes está acontecendo algumas coisas na sua vida e você não está conseguindo tirar proveito da situação. Mas é a espiritualidade te mostrando como que ela está agindo para te modelar ou para te colocar o melhor caminho. Com espiritualidade, a gente atinge prosperidade, abundância, cuida melhor da saúde, a gente para de se preocupar com coisas que não tem que se preocupar. É uma terapia também o desenvolvimento da espiritualidade, por quê? Porque a gente aprende a interiorizar, aprende a cuidar da saúde, principalmente, e a observar as coisas que estão acontecendo ao redor. Porque determinada pessoa passou pelo nosso caminho, né? Por que as coisas acabaram não dando certo em dado momento da vida? E por aí vai. Sem espiritualidade, ao contrário disso, é uma vida de muita dificuldade, de muita luta. A vida acaba judiando muito de quem não consegue se conectar com o grande Deus. A vida não flui tão a contento, né? Como quando você tem a espiritualidade desenvolvida e você está conectado com o seu grande Deus. Entre ter espiritualidade e não ter espiritualidade, não elevar a espiritualidade, escolha elevar a espiritualidade, porque é simples. Dentro dessa elevação da espiritualidade, existem vários níveis de desenvolvimento. Você não precisa ir para o auge da expansão da consciência, que é o despertar da energia Kundalini. Apesar de que eu explico tudo sobre o despertar da energia Kundalini e como ela forma a estrada que dá acesso ao plano espiritual. Mas daí depende do nível, depende do chamado, né? Depende de como você quer, o quanto você está disposto a se desenvolver. Para aquelas pessoas que estão bem dispostas a se desenvolver mesmo, dentro do grupo A Filosofia Tântrica, das pessoas que participam do curso A Filosofia Tântrica, e também as pessoas que entrarem, contratarem o curso, entrarem, entenderem o propósito, independente da cidade, do país que você esteja. Nós estamos organizando imersões com preços mais acessíveis. Basicamente, a gente vai pagar a pessoa que vai fazer a imersão e cada pessoa vai pagar a sua estadia. Vou colocar em média aqui, incluindo estadia e alimentação. Preço aqui é aleatório, né? Vamos supor, R$700, R$800. Uma imersão dessa custa em média R$2.000, R$2.500, até mais pode ser, tá? Essa sequência de imersão, essa sequência de imersões, são 6 imersões, começando pela tomada de consciência, trabalhando o resgate do equilíbrio energético. A massagem normal, a imersão de massagem normal, uma imersão de MTVSS, que é um processo de barras de Axis, uma imersão de Theta Healing, uma imersão de hipnose, uma imersão de meditação vibracional, ela é bem importante, e uma imersão de massagem tântrica, para aquelas pessoas que estão dispostas a perseguir a energia Kundalini. A massagem tântrica, ela tem um grau de espiritualidade sim bem elevado, só que você precisa preparar todo o teu corpo e a tua mente, porque ela acende uma faísca para despertar a energia Kundalini. Quando você atingir a energia Kundalini, você começa a se conectar com o plano espiritual e vem muita canalização, muita escrita. Quando as pessoas te procuram, imaginando aqui que você é um terapeuta, ou relacionamento, ou filhos, ou amigos, né, de uma maneira geral, e te trazem um problema, se você está conectado com o seu grande Deus, você consegue colocar as respostas certinho para isso, beleza? É importante falar que não existe um guia espiritual que vai te dar a orientação do plano espiritual, como é que funciona. Eu mostro um caminho de acordo com a minha experiência do plano espiritual, mas eu quero conduzir você para acessar o seu grande professor. O seu grande professor é o Deus que habita o seu coração. Ninguém tem condição de ser o seu professor no plano espiritual, apenas o grande Deus que habita o seu coração. A gente traz um pouquinho de obsessores também, porque às vezes é preciso, principalmente para terapeutas, né, fazer um trabalho aí paralelo com obsessores. Mas, lembrando novamente, quem vai ensinar você a trabalhar com obsessores, quem vai te dar um curso sobre isso, é o próprio Deus que habita o seu coração. Você vai ver como é que isso funciona, tudo isso eu explico no curso. No terceiro nível de desenvolvimento da espiritualidade, nós temos a supraconsciência, um passo além da expansão da consciência. Mas veja, você já trabalhou o resgate do equilíbrio energético, com a tomada de consciência do primeiro nível, você já trabalhou a expansão da consciência e agora você vai entrar para a supraconsciência. É tipo assim, segura nas mãos de Deus e vai. Faça parte desse grupo conosco então, vamos lá. Algumas aulas em média de 20, tem aula já gravada com mais de 30 minutos, tá? Você vai aprender muita coisa sobre terapia, sobre espiritualidade, sobre a cura sagrada, ela é muito importante também. Vai aprender muitas coisas, vai te dar uma visão bem diferente, tá?
O plano espiritual, a gente vive meio de caridade, digamos assim. Eu ajudo algumas pessoas ajudam outras pessoas e por aí vai. Quando você mergulha no plano espiritual, você vai ver que as pessoas, de uma maneira geral, elas te ajudam. E se você é conectado com o seu grande Deus, você vai ver que no plano espiritual as coisas acontecem. Por isso que o caminho ele é mais facilitado. Beleza? Entra para esse curso, entra para esse grupo, eu espero você para tirar as dúvidas, a gente está junto em breve nas imersões aí, de repente, se for o caso, independente do país, independente do país não, desculpe, independente da cidade que você esteja, é bem interessante entrar para o grupo e para fazer essas imersões, dá para se programar aí com 3 meses de antecedência, beleza? Legal? Então venha com a gente, eu espero você e eu não tenho dúvida de que você vai amar o curso Introdução de Acesso ao Plano Espiritual. Vem com a gente.